Oi pessoal, meu nome é Samara e você está no canal PUC Ensina. Na aula de Geografia de hoje, vamos falar sobre os impactos do coronavírus na educação brasileira. Atualmente, estamos vivendo uma pandemia. Você sabe as consequências de uma pandemia e os impactos que ela pode gerar na vida de todos os seres do planeta? Então vem comigo desbravar esse conteúdo. Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do planeta de maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em vários países e continentes, essa mesma doença tem afetado a população. E é importante deixar claro que o termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, mas sim sendo fator geográfico determinante para essa classificação. E o caso mais recente em nossa história é a pandemia do Covid-19, reconhecida em 2020 pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Os efeitos da pandemia do coronavírus extrapolam a área da saúde, permeando a sociedade como um todo, onde estamos enfrentando um isolamento social que desencadeou impactos na educação, na economia, no trabalho e em outros aspectos da vida cotidiana das pessoas, além de milhares de mortes que infelizmente abrangeram países do mundo todo. A partir disso, dando um enfoque especial na educação brasileira, temos uma lista enorme das consequências negativas geradas pela pandemia do Covid-19, tanto para estudantes quanto para as instituições de ensino. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, fica ainda mais evidente o cenário de desigualdade no âmbito da educação brasileira. A situação trouxe à tona problemas como a falta de recursos digitais, a dificuldade de aprendizagem dos alunos portadores de deficiência e o impacto da saúde mental em crianças e jovens, dentre outros fatores. E já no começo da pandemia, com o ensino presencial se tornando inviável, várias instituições decidiram abraçar o EAD como método de ensino, mas muitos alunos vindo das zonas rurais, sem acesso à internet ou com algum tipo de deficiência, entre tantas outras situações que dificultam este acesso, não estavam sendo abarcados pelas aulas online. A partir disso, a gente pode dizer que essa metodologia de ensino se tornou elitizada, pois os alunos de baixa renda, em especial nas escolas públicas, não tiveram acesso às tecnologias necessárias. Por outro lado, as escolas elas não tiveram condições de garantir o preparo suficiente para auxiliar esses alunos que se encontravam em condições mais vulneráveis. Isso teve como consequência que os estudantes não atingissem as metas exigidas pelas instituições e ficassem com o seu ano letivo comprometido. Os impactos negativos do coronavírus na educação continuam. Como podemos ver, a maioria das escolas não contam com o suporte necessário para o oferecimento do ensino remoto ou à distância. Até a pandemia, as plataformas digitais eram utilizadas por minoria dos estudantes na educação básica. Com a pandemia, do dia para a noite, as escolas precisaram encontrar maneiras de se adaptar a essas novas tecnologias que não são tão novas assim. Outro fator importante a se considerar é que as crianças e os jovens não estavam acostumados com as rotinas pesadas de estudos em casa. De maneira geral, os estudantes não contavam com uma maturidade e autonomia que são exigidos no ensino à distância, em especial na educação infantil e no ensino fundamental. Agora, em relação aos alunos do ensino superior, as aulas à distância e a utilização de plataformas digitais são mais fáceis de serem aplicadas, pois muitas instituições já utilizavam essas mídias antes da suspensão das aulas presenciais. Além do mais, uma outra questão que existe na sociedade que se sobressaiu nesses tempos de pandemia é a questão da saúde mental. O problema não atinge somente alunos e professores, mas a sociedade como um todo, que tem enfrentado muitos problemas por conta do isolamento físico e social. Diversos estudos internacionais ressaltam que houve um aumento de indivíduos com problemas psíquicos que podem compreender desde crises de ansiedade, ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático, inclusive o medo excessivo da morte, que estão muito presentes nas condições atuais da pandemia. E por fim, pessoal, temos que entender que as dificuldades existem e sempre vão existir, mas o importante é que saibamos identificar essas falhas e dediquemos esforços para corrigi-las. Dessa forma, o papel dos professores e de futuros educadores é de encontrar saídas para que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade em todos os níveis. Isso significa muito mais do que ensinar conteúdos. Trata-se de um profundo repensar sobre novas formas de ensino e principalmente sobre as novas formas de aprendizagem. E para saber mais, eu recomendo um documentário da Itatiaia sobre o setor da educação durante a pandemia. E no episódio Lição de Casa, conta os dramas de pais, professores e estudantes que se veem diante do desafio de uma educação durante a pandemia. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima!